Olá pessoal, a nossa aula será a associação à percepção que vocês precisam ter sobre a questão da sua saúde, o que realmente é uma prevenção em saúde. Nós temos aí uma cultura, primeiro que a grande maioria não previne absolutamente nada, a grande maioria das pessoas ignoram protocolos inclusive de exames rotineiros que precisam ser feitos para poder você ter, seguindo certos protocolos para a identificação precoce de patologias. Então você tem ali, por exemplo, a partir de 45 anos, é interessante que o indivíduo faça a cada 5 anos pelo menos uma colonoscopia, e se ela vier normal, seja feito então a cada 5 anos, intercalando esses períodos, esses anos, por exemplo, com uma pesquisa de sangue oculto nas fezes. Esse protocolo diminui muito a chance de você comer bola e de repente descobrir um câncer de intestino avançado. Existe a questão, por exemplo, de as mulheres fazerem anualmente o seu Papa Nicolau, né? Depois de 70 anos de idade, sem vida sexual ativa, por exemplo, elas podem parar de fazer o Papa Nicolau, mas devem continuar frequentando, acompanhando com seu ginecologista para verificar, por exemplo, manter aí no controle sobre a avaliação das mamas. Ou seja, são diversos protocolos que você deve seguir para uma detecção precoce de patologias. Temos aí também a questão de você fazer anualmente a partir dos 45 anos. Isso aí é basicamente o que o Ministério fala, né? Então, 45 anos, o homem deve iniciar anualmente o toque prostático associado à dosagem do PSA. E a partir dos 45, se ele não tiver nenhum parente de primeiro e segundo grau que tenha tido câncer de próstata. Então, por exemplo, se você tem ali um pai que tenha tido, um avô, é interessante, isso cai para 40 anos. Mas o que eu quero deixar claro para vocês? Existem uma série de protocolos para a detecção precoce de doença. Isso é preventivo? Não, não é preventivo. Eu diria que a grande maioria das pessoas nem isso faz, né? Mas se as pessoas fizerem isso, elas estão diante de uma medicina preventiva, elas estão evitando problemas de longo prazo. Não, elas estão detectando precocemente problemas e tentando intervir em cima dessa detecção precoce. Mas isso não representa uma busca por uma prevenção em saúde. A prevenção em saúde, ela passa por uma mudança drástica diante dos fatores agressores, aqueles fatores que nós sabidamente temos e somos expostos continuamente diante desses hábitos de vida, principalmente contemporâneos, que em conjunto eles aumentam muito o risco desses problemas futuros, a saber, principalmente as doenças degenerativas, como cânceres, como Alzheimer, Parkinson, casos mais raros, esclerose lateral amiotrófica, infarto, derrames, doenças autoimunes. Então, o que eu estou propondo para vocês é uma outra coisa. Nós temos ali um conjunto, temos uma equação de saúde com várias variáveis diferentes, uma da outra. Uma das variáveis importantes ali é a questão da sua genética, que até há pouco tempo atrás, a grande maioria dos colegas, e até hoje, eu diria que a grande maioria dos colegas médicos, pensam que a genética determina tudo. Então, se fala assim, você tem, por exemplo, um ApoE4, dois ApoE4, dois alelos de ApoE4, você tem um risco enorme, você vai ter Alzheimer. Não é bem isso. Existe uma questão genética e existe o que a gente chama de epigenética, que é a própria modulação da ação desses genes, que muitas das vezes são prejudiciais, mas a modulação desses genes através de determinados hábitos de vida, determinado tipo de alimentação, a suplementação ou não. Então, você tem como mudar, quer dizer que se encontrar uma alteração genética importante, ela deixa de ser uma sentença de morte, uma sentença para o indivíduo, sem dúvida.
Você tem como modular esse gene para ver se o indivíduo vai ou não desenvolver, ou no mínimo diminuir muito a chance dele vir a desenvolver a doença a partir dessa alteração genética que ele tem. Então, isso é prevenção a longo prazo, tá? Então, a proposta que eu tenho para vocês é vocês começarem a modificar esses hábitos, a suplementação. Existe uma outra variável muito importante, sem dúvida, que é a idade. O que acontece é que você, quando é jovem, quando você é bebê, os mecanismos que eu vou chamar de homeostase, quer dizer, agressões externas e internas, e o indivíduo tem uma capacidade de se recuperar, né? Vamos chamar isso de mecanismos de homeostase, que colocam o teu corpo de novo no trilho, vamos dizer assim. Claro que um bebê ele tem esses mecanismos de homeostase mais bem imaturos. Uma criança ela tem isso de forma imatura, o que torna elas mais suscetíveis a algumas das doenças. Por outro lado, com o avançar da idade, mas ainda se mantendo jovem, esses mecanismos de homeostase, eles se fortalecem, se estruturam e o indivíduo então passa a ter uma capacidade de se recompor, mesmo diante das agressões externas, e eu vou trazer aos poucos para vocês uma infinidade de agressões externas. Vocês não têm noção da quantidade de agressões que nosso corpo recebe diariamente, através de alimentação, exposição a substâncias tóxicas, exposição à radiação. É uma coisa incrível. E medicações, a forma como nós nos alimentamos, como dormimos, é um inferno. Vocês não têm. Se vocês tivessem noção disso, vocês estariam mudando hoje, buscando uma ajuda para mudar essa situação hoje ainda. Então, quando você é jovem, esses mecanismos de homeostase eles são muito mais efetivos, muito mais eficientes no sentido do indivíduo retomar. O corpo é agredido, ele reage, se recompõe e assim vai. Com o passar da idade, e sem dúvida, a meu ver, o ponto crucial é a partir dos 40 anos de idade, o indivíduo começa a declinar vertiginosamente essa capacidade, esses mecanismos de homeostase. As enzimas vão ficando mais lentas, a capacidade depurativa vai diminuindo, a produção hormonal vai ficando deficitária, a capacidade absortiva intestinal vai piorando, todo o tubo digestivo começa a diminuir a sua capacidade digestiva. Nós vamos falar inclusive sobre isso. A questão, por exemplo, ao contrário do que as pessoas pensam, a grandíssima maioria das pessoas, em vez de começar a ter que ficar tomando prazóis da vida, os chamados inibidores de bomba protônica, essas pessoas, na verdade, têm uma diminuição da produção de ácido clorídrico, o que a longo prazo vai trazer um monte de problema. Aí o que ela vai? Ela vai no colega e o colega passa para ela um remedinho para parar a produção de ácido clorídrico. Ela já tem uma diminuição, ela não consegue digerir o alimento e aquilo vai gerando uma cascata de problemas que eu vou tentar aos pouquinhos trazer para você. Então, a partir dos 40 anos de idade, o indivíduo vai tendo uma diminuição da sua capacidade de produção desses mecanismos de homeostase, de compensatórios e de busca de homeostase. É claro que quanto mais idoso o indivíduo estiver, mais acelerado será a queda desses mecanismos. Então, meus pacientes sabem que eu acabo entrando com várias suplementações. Mas eu estou tomando muito remédio. A grande maioria não entende, e eu consigo para a grande maioria também explicar que ele não está tomando remédio, ele está suplementando o que ele deixou de produzir, com o intuito real de evitar que produza a doença, de que com essa decrepitude, esse avançar da idade, o indivíduo acabe tendo, por essa queda desses mecanismos de compensação, de homeostase, eles acabam desenvolvendo doenças a médio e longo prazo. Então, em vez de eu ter que mais tarde corrigir com o uso de medicações, as suplementações e a mudança do hábito de vida vêm com o intuito de
evitar que o indivíduo chegue a esse estágio onde ele tem uma total quebra da homeostase, que ele precisa entrar com uma medicação para corrigir isso. Então, isto é prevenção. É você levar em conta essas N variáveis e atuando gradativamente. É claro que a minha atuação diante de um paciente de 50 anos é diferente de um paciente de 20, que é diferente de um paciente de 80. E eu sempre falo, meus pacientes sabem disso, eu sempre falo o seguinte: eu não estou falando aqui em tratar, quando eu estou com um paciente de 50 anos, eu falo para ele, eu não estou tratando do paciente de 50. Eu estou tratando do paciente de 80. Eu estou tratando do paciente de 80 anos. Eu estou olhando para o paciente lá na frente. Porque o que eu quero é o seguinte, que você olhe para si mesmo e diga o seguinte: como você quer estar aos 80 anos? Tá? Eu quero acordar. Outro dia eu recebi um videozinho, também sempre conto essa história para os meus pacientes. Eu recebi um videozinho que era uma montagem de 2 pequenos vídeos, onde eu tinha um dos vídeos, tinha um senhorzinho dos seus 80 anos, botando o seu tênis, indo para a academia. Depois ele ia ao supermercado, fazia compra, chegava em casa e brincava com os netos. E o outro vídeo era um senhor de 80 anos acordando, sendo colocado numa cadeira de roda com uma sonda nasointeral e o filho dizendo, cuidando dele, a filha cuidando dele. Então eu pergunto, aonde você quer chegar? E o que nós podemos... Há algo que pode ser feito, mas é claro que sim. É claro que sim. E é interessante que assim, mas tem uma idade adequada para começar isso? É claro que não. É claro que se você... E aí eu diria que essa geração que aí está tem uma oportunidade única de começar já a mexer nessa epigenética de forma, imagina, ou poupar das suas células desde já para a questão dos anos. Ao chegar aos 80 anos vão estar muito bem, vão estar como alguém de 50 hoje. E quem sabe os 100 anos seja uma barreira brincando, de brincadeira para essa juventude que aí está, se seguir um programa de cuidado bem precoce. Por outro lado, para aquele que está iniciando de forma mais tardia, é claro que há um tempo que foi perdido, mas sem dúvida, quanto antes você inicia, e eu digo que você percebe rapidamente os efeitos dessa modificação de cultura na sua saúde, e você vai ver que a sua expectativa, e você vai perceber em si uma mudança tão drástica que você vai perceber que provavelmente você vai estar ali na frente numa situação muito melhor. Então, quando é a idade certa para se iniciar esse processo? O quanto antes. O quanto antes você iniciar, melhor. Melhores serão os resultados finais e mais longevo, provavelmente, salvo fatalidades que infelizmente acontecem, mas que na verdade a perspectiva é que você tenha uma coisa muito mais longeva, numa qualidade muito maior. O problema, eu sempre falo, não é uma questão de você envelhecer. O problema é envelhecer sem qualidade. Você envelhecer em condições de total dependência física. Isso é muito complicado, e aí é que nós temos que focar. Eu tinha dito para vocês que o nosso enfoque seria na faixa, pessoas na faixa de 40, 50 anos de começo. Então, não deixe para amanhã, inicie o processo de cuidar de si mesmo hoje. E a primeira coisa a fazer é perceber que não é só seguir protocolos de exames. Isso é importante, exames de detecção precoce, mas uma mudança ativa dos seus hábitos, da sua alimentação, das suas suplementações que você precisa fazer, de forma a fazer uma modulação importante dessas variáveis futuras, tá? Eu peço a vocês que curtam, compartilhem, faça o triplo C. Curta, compartilhe e comente. Quando você faz ali o seu comentário, o algoritmo entende a importância e me ajuda a atingir mais pessoas. Dispare isso para outras pessoas para que a gente possa ajudar um número cada vez maior de pessoas. Peço a vocês também que comentem aqui embaixo, faça perguntas, sugira temas. Essa interação vai me ajudar muito a ampliar e poder trazer para vocês o que vocês precisam. Sejam bem-vindos aqui à nossa aula. Não percam a próxima, onde vamos começar a falar desses fatores preventivos, realmente preventivos. Tá? Um grande abraço e até a semana que vem.